tem perguntado com frequência o que Bolsonaro tem feito até então. Essa pergunta constantemente. Nós só vemos impropérios, situações de imprecações, torcida pela negação, torcida pela desgraça, como se o país não pertencesse à esquerda também. O que Bolsonaro tem feito? Nós estamos diante de um paciente comprometido nas suas funções vitais. Eu digo isso para vocês como médico. Não tem jeito de você imprimir qualquer tipo de desafio a um paciente enfermo antes de torná-lo viável biologicamente. Para isso, o que tem sido feito é exatamente a exoneração de funcionários que eram verdadeiros fantasmas, principalmente no MEC. Foram extintos 21 mil cargos, com economia de mais de 194 milhões de reais por mês. A Lei Rouanet foi reavaliada. Suspensão de contrato fraudulento de 44,9 milhões da FUNAI para financiar criptomoeda para índio. Índio precisa de outra coisa, não de criptomoeda, nem eu sei lidar com isso. E nem conheço como é que funciona essa situação. Isso não é necessário. Desistência com a eleição de Bolsonaro de mais de 5 mil Bolsas Família, somente com a posse do presidente. A sua eleição empurrou os contraventores da busca do caminho correto, desistindo do programa e entendendo que a ajuda era para os reais necessitados. Demarcação de terras indígenas continua com a FUNAI, com disciplina e ordem. Os povos indígenas estão conscientes que serão atendidos e respeitados em suas demandas legítimas, mas tudo dentro da ordem e direito constitucional, sem invasão ou agressão ao Estado de Direito. As declarações anteriores do presidente não estimularão ocupação por destruidores e predadores da floresta. Na madrugada de 1º de agosto, 380 índios invadiram a fazenda Água Branca no município de Aquidauana, meu estado, de Mato Grosso do Sul. E no mesmo dia foi reintegrada ao proprietário. Parabéns às instituições estadual e federal que prontamente restabeleceu a ordem naquela fazenda, naquele município. Extradição de contraventores que estavam sendo protegidos pelo governo brasileiro numa demonstração franca de país sem lei, onde se faz o que quer, restabelecendo a concepção de que em solo brasileiro restabeleceu-se a ordem e o Estado de Direito, a Constituição Federal. Reajuste do salário mínimo para 998, embora ainda pequeno e não necessário para suprir todas as necessidades, mas é o que se pode ser feito. 13º salário para o beneficiário do Bolsa Família. Liberação de posse de armas. Eu não sou pela arma, mas sou pelo direito de cada cidadão, se quiser adquirir a sua arma, que assim o faça tutelado pelo Estado e avaliado adequadamente. Os brasileiros mostraram a sua preferência no referendo em 23 de outubro de 2005, quando 63% disseram não ao desarmamento, com abstenção de 21,85%. O decreto presidencial foi ameaçado através do PDL, Projeto de Decreto Legislativo, do senador Randolfo Rodrigues, que sussa o decreto presidencial, mas foi reavaliado e continua ativo. Extinção do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e passa para o controle do Ministério da Cidadania, sem participação direta da sociedade através do Conselho. Eu quero dizer aqui que esse Conselho não se justifica mais. Foi valioso enquanto existia fome e desnutrição nesse país. A desnutrição nesse país andava por volta de 30% na década de 70, de 1970. Conforme a Organização Mundial de Saúde, hoje não há mais desnutrição no país. Não há mais fome. Por quê?
Porque isso está abaixo de 2,5%, está a cargo das doenças crônico-degenerativas que emagrecem o indivíduo e o tornam anorético, e por isso ele se desnutre, mas não por falta de alimentos. Todas as vezes que a desnutrição baixar de 5%, não se justifica um acompanhamento dessa forma. Por isso, o CONSEA foi extinto. O que nós temos hoje é obesidade. 50% das pessoas do nosso país estão com excesso de peso ou obesas. Talvez nós tenhamos que ter um conselho de avaliação e orientação da nutrição adequada para que verdadeiramente a gente possa ter saúde neste país. Regularização dos mais médicos brasileiro, que hoje recebe o nome de Médicos pelo Brasil, e autoextinção do cubano. Há um terrorismo dizendo que se mais médicos não for retomado, haverá 100 mil mortes até 2030. É falácia. O estudo diz que eventual fim do mais médicos, associado à redução de ação da estratégia da saúde da família, poderia haver um aumento de mortalidade de 8,6%, o que representaria 48,5 mil óbitos, 48 mil óbitos entre 2017 e 2030. Isso é o trabalho do cientista David Rosella, é um italiano radicado no Brasil, professor na Universidade Federal da Bahia, que, através da Fiocruz e associado ao Stanford University Imperial College of London, publicou esse trabalho. Então isso é uma projeção apenas. Esqueceram-se de que a maior tragédia desse país foi a criação de 152 escolas médicas em 8 anos do governo Lula-Dilma, sem as mínimas condições de formação, até porque não era esse o objetivo, e sim desmoralizar a classe médica, formando maus profissionais, com consequente piora do resultado profissional. Na verdade, essas escolas nada mais são do que centros de doutrinação ideológica. A formação técnica passa a ser apenas um detalhe. Eu conheço essa realidade. Infelizmente, os nossos médicos não estão conseguindo resolver os programas básicos de saúde, principalmente aqueles que estão lá nos rincões, lá no interior do Brasil, com pouco acesso, porque são realmente doenças simples. Fato recente demonstra a grande credibilidade do governo Bolsonaro: leilão de 12 aeroportos, com lance mínimo de 218 milhões e vendido por 2 bilhões, com mais de 1000% de ágio, distribuído entre Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Fazendo uma avaliação honesta dos 6 meses do governo Bolsonaro, devo destacar que resgatou a democracia ao reintroduzir a alternância de poder depois de 24 anos de continuismo degradante em corrupção. Havia enorme recessão, com 20% de desemprego entre os desocupados alentados, com déficit de 7% do PIB pelas benesses de conselhos e excessos de gastos e dívida que caminhava para 100% do PIB. Foi o primeiro presidente a ser eleito sem caixa 2, sem compra de votos. Bolsonaro mostra que é possível se eleger sem corrupção, quando a prioridade é o povo e não os apadrinhados e conchavos políticos. Elege ainda a maior bancada federal em toda a história do país. Escolhe os seus ministros sem negociatas. Reduziu o número de ministérios para 22 sem preocupação com negociações, mas com prioridade técnica. E isso tem aborrecido e contrariado os vários interesses pelos quais muitos oradores vêm aqui dizer que Bolsonaro é truculento, que Bolsonaro passa por cima do Estado de Direito. Não é verdade, simplesmente segue aquilo que é correto em termos de alcance de um objetivo, de um propósito. Dotou as instâncias técnicas de quadros competentes e preparados. Demitiu 320 comissionados, 21 mil outros, com economia para o país no ano de mais de 160 bilhões. Realizou 23 leilões de portos, aeroportos e ferrovias, com excepcionais resultados. Extingue a exigência de visto de alguns países, com significativo aumento da ocupação dos hotéis brasileiros.
Reservas feitas por americanos subiu 53% em junho, 97% em julho, e os canadenses aumentaram sua reserva em 135% para o mês de agosto deste ano. O que é isso? Isso é emprego, é renda, é libertação. Bolsa de Valores alcança 100 mil pontos pela primeira vez, condição que nunca tinha acontecido. Tinha chegado a 40 mil pontos no governo anterior. Extradita contraventores, controla a indústria da multa, principalmente do IBAMA, fonte de corrupção e manutenção do poder, extorsão oprimindo quem produz e enriquece esta nação. Reduz as invasões de terra de 43 em 2018 para 1 em 2019. Inicia o processo de certificação que os governos anteriores intencionalmente mantinham os assentados dependentes dos ditos movimentos sociais, que nada mais eram do que opressores, do que buscavam produzir. Ficavam amarrados nas suas terras sem poderem vender aquilo que produziam. E já se começou o processo de libertação daqueles que estão lá produzindo e enriquecerão cada vez mais este país. A eleição de Bolsonaro foi o catalisador para a extinção dos mais médicos e término da escravidão dentro de nossas fronteiras, com conivência de governos solícitos com a opressão e perda da dignidade humana, contrariando o inciso 3 do artigo 1º da nossa Constituição. Após 20 anos de espera, concretiza-se o acordo comercial da Comunidade Europeia com o Mercosul e elege o presidente Bolsonaro do Mercado Comum do Sul. Pede investigação das entranhas do BNDES, pede o ingresso do Brasil na OCDE. Os homicídios e crimes violentos reduziram em mais de 25%, bem como em 10% a morte de policiais. Isso significa que houve redução de violência. Não é isso que está colocado aí, que com frequência se repete a voz uníssona de que houve piora do feminicídio. É preciso rever. Nós defendemos a mulher. A mulher é interrelacionada ao homem. Precisa-se ver posicionamento. Precisa-se discutir o que está acontecendo pela violência humana. Quem cria o homem é a mulher. Tem alguma coisa na raiz que precisa ser debatida, levantada e sanada. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores, quero, nesta oportunidade, logo após ouvir o discurso da nobre deputada Sâmia sobre a questão de avaliação do nosso presidente Jair Bolsonaro, deixar aqui, começando, um versículo bíblico que diz: pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isso está lá escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E dizer que Bolsonaro é resultado da vontade do povo. Foram 57.700.000 votos. Simplesmente 10.500.000 votos a mais do que o segundo colocado. Isso são dados do segundo turno. E quero destacar aqui a importância de que isso foi demonstração de insatisfação da população. E eu tenho visto que, de uma maneira geral, cria-se factoides, infelizmente, envolvendo a população menos preocupada com a situação e menos esclarecida, e que, de uma maneira geral, não corresponde à realidade daquilo que o país tem atravessado. Um dos primeiros grandes factoides colocados aqui nesta casa pela oposição foi exatamente a não correspondência dos votos obtidos diante o investimento partidário através do fundo eleitoral. Chamaram o PSL de um partido laranja. Pode ter havido não correspondência entre o dinheiro empregado
e o resultado de votos esperados. Não é coerente termos investimentos sem correspondência eleitoral e, portanto, necessário se faz explicar o mesmo procedimento que ocorreu do lado de lá, do lado da esquerda. E aqui eu quero destacar que o Partido Socialismo e Liberdade foi o partido que mais laranja teve, junto com o PCdoB, 27,1% e 31%. Lá no meu estado, os partidos da esquerda, inclusive aquele que mais acusa, também teve 4 laranjas, com investimento, inclusive, de 150 mil a 287 mil reais, alcançando 37 votos, mostrando que quando você, de uma maneira geral, tem telhado de vidro, tem que ter cuidado para jogar pedra. Esse factoide é frequente nessa casa. De uma maneira geral, nós levantamos a todo momento. O PSL aqui é chamado de laranjal, mas se esquece que a maior quantidade de laranjas está exatamente do lado de lá. É importante que se destaque isso. Nós não podemos aceitar falácia como verdade determinada e inquestionável.